Saúde, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meditação desta noite se encontra no texto de Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 até o versículo 40. E eu vou ler na versão chamada Nova Tradução na linguagem de hoje. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Deus sabe quando neste país os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que Ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça num processo. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Que Deus abençoe, amados irmãos, esta palavra aos nossos corações. A nossa meditação, nossa reflexão tem como título Esperança pela Misericórdia de Deus. E trata sobre essa questão que muitas vezes, irmãos, marca a vida de um crente e de muitas pessoas. Não deveria ser uma coisa normal, uma coisa comum na vida de um cristão. E do que eu estou me referindo? Eu estou me referindo, irmãos, a uma vida de descontentamento, a uma vida de murmuração, a uma vida de lamentação. Estou me referindo a isto. Esse texto, por exemplo, de Lamentações, o profeta Jeremias ele está entristecido pelo sofrimento de Jerusalém. E esse sofrimento foi causado por Nabucodonosor. Mas ele bem sabia que Israel é que havia provocado tal situação por causa do seu pecado. Se Deus permitiu o cativeiro babilônico, que durou 70 anos, foi por causa da desobediência de Israel. O personagem causador do sofrimento foi o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mas a causa do sofrimento foi o pecado do povo. E o pecado foi resultado de desobediência à palavra de Deus, de não seguir os mandamentos do Senhor. E por causa do cativeiro, que durou 70 anos, o povo pegou o mau hábito de murmurar e lamentar. Ao invés de se arrepender dos seus pecados e pedir perdão ao Senhor, eles passaram a murmurar e a lamentar. E o povo se queixou muito, mas resistiu em reconhecer a sua culpa. Demorou em reconhecer que eles haviam culpado, que a culpa era deles, que a causa do cativeiro era o seu pecado. Quando Jeremias escreve Lamentações, capítulo 1, do verso 1 até o versículo 10, ele deixa isso muito claro com relação ao pecado do povo, e a sua murmuração. O capítulo 2 de Jeremias, versos de 1 a 8, e o capítulo 3, de 1 a 9 e 6, de 9 a 13, também tratam desta questão da murmuração, da tribulação e do sofrimento. Tribulação, sofrimento como causa do pecado, e a murmuração, que também é pecado. E esse é o primeiro ponto que a gente chamaria atenção aqui. Reclamação e murmuração injustificados são pecado. Quando você tem tudo para agradecer a Deus,
você tem tudo para louvar a Deus e tem tudo para ter uma vida feliz e alegre, desculpa, você permanece murmurando, encontrando motivos para murmurar, para reclamar, procurando razões para reclamar, porque quando nós passamos por alguns momentos de tristeza e sofrimentos e angústia na nossa vida, essas coisas não acontecem porque Deus não tem o controle. Deus sabe de tudo e Ele permite estas coisas para nos instruir no caminho dele. E às vezes aquilo que Deus usa para nos instruir no seu caminho, nós não entendemos. E isso acaba sendo usado contra nós por causa do pecado de reclamar. Porque murmurar, irmãos, é reclamar. Se você tem o hábito de só reclamar das coisas e você tem motivos de sobra para ter paz na sua vida, mas só sabe murmurar e reclamar, você precisa reconsiderar isso, porque isto é pecado, né? Dirigem-se contra o próximo e contra Deus, né? Quem reclama muito da vida tem o hábito de acusar os outros, né? E de culpar os outros, a Deus e o próximo, pelos seus problemas, né? São falsas e injustas, pois fazem outros responsáveis pelas consequências do seu próprio pecado. Quer dizer, quem culpa muitos outros não admite os seus próprios erros, né? O homem murmurador não quer reconhecer que Deus, apesar da severidade do castigo, tem pensamento de paz e não de mal. Isto é, quando Deus permite algumas situações difíceis, o pensamento de Deus não é de mal. O pensamento de Deus é de nos abençoar, né? Ele tem um pensamento bondoso, um pensamento de paz, diz Jeremias no capítulo 29, versículo 11. E também de tanto murmurar, as pessoas tornaram-se cegas para com a graça presente dada por Deus e também das suas promessas. Quem muito murmura e reclama acaba esquecendo das promessas de Deus, promessas graciosas e das bênçãos graciosas que Deus tem para ele, né? Por exemplo, o capítulo 34, né, de Salmos, versículo 9 e versículo 10, diz que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Quando a gente para de reclamar e passa a alegrar no Senhor, ele diz assim, nada vai te faltar. Esta é uma promessa, irmãos. Aqueles que têm um coração alegre no Senhor, nada lhes falta. Até mesmo quando eles passam pela fome, né? Pela doença, pela enfermidade, pela dor, pelo desemprego, pelo medo, pela angústia de coisas ruins acontecerem, mas eles alegram seu coração no Senhor, eles não vão ser privados de nada. Diz o Senhor que serão supridos em suas necessidades. É preciso crer nisso, porque quem murmura muito perde a esperança, perde a bênção da promessa do Senhor. Hebreus capítulo 13, né, versículos 5 e 6, também diz assim, não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Esta é uma promessa também, mas quem vive só murmurando, perde esta bênção, perde esta promessa da palavra do Senhor. E Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, né, no capítulo 4, versículo 19, ele diz o seguinte assim, e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo que vocês precisam. Então a vida de murmuração é pecaminosa e rouba as bênçãos. O sofrimento que o povo de Israel estava passando nos 70 anos do cativeiro babilônico foi por causa do pecado. Deus permitiu o sofrimento naquele caso por causa do pecado. E ao invés deles se arrependerem, eles estavam
irados, zangados, injuriados contra o Senhor. Então, irmãos, não cometemos esse pecado. Se estivermos passando por dificuldade, pode ser coisa de pecado ou não, pode ser resultado de pecado ou não. E como a gente não sabe se é uma coisa ou outra, por que não nos alegrarmos na presença do Senhor, ao invés de ficarmos murmurando e reclamando das dificuldades, e às vezes nem dificuldade tem, mas reclamar se tornou um mau hábito, um hábito pecaminoso em nossas vidas. Se queremos ficar descontentes com alguma coisa, vamos ficar descontentes com o pecado, né? Vamos fazer um autoexame na nossa vida e procurar consertar as coisas que estiverem erradas, né? Se a gente não pode, se há uma coisa que a gente não deve se alegrar com o nosso pecado, se temos que reclamar de alguma coisa, vamos reclamar de pecar, né? Vamos reclamar disso, de não ter uma vida digna e honrada como Deus gostaria que tivéssemos. Do contrário, irmãos, vamos em tudo louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos nos alegrar com a presença de Deus, com o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia e a sua bondade, né? Uma promessa que Deus faz aos que temem e o amam a Ele, por exemplo, Apocalipse 3, versículo 19, é uma promessa de comunhão, né? Deus promete estar em comunhão conosco. Capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, verso 19, até o verso 21. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Esta é uma promessa aos que permanecem no Senhor, com o seu coração, com alegria no Senhor. E, por último, a promessa do galardão eterno, de Apocalipse 22, versículo 12. Capítulo 22, versículo 12. Diz o Senhor assim: escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Amém, irmãos? Então nós temos promessa aqui. No lugar da murmuração, meus amados, e do descontentamento, vamos nos alegrar na esperança pela misericórdia de Deus. Vamos alegrar o nosso coração na esperança da compaixão misericordiosa de Deus. O escritor diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã. Alegremos o nosso coração, mesmo diante das piores dificuldades que porventura possamos enfrentar. Vamos nos alegrar no Senhor. A nossa alegria é no Senhor. A alegria do Senhor, diz o profeta, é a nossa força. Sabe, meus amados irmãos, um coração alegre é algo que revela confiança, dependência e fé em Deus, mesmo que todas as circunstâncias ao redor não contribuam para a alegria. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, irmãos, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Que Deus nos abençoe e abençoe ricamente minha vida, sua vida e a vida de todos nós. Vamos deixar para trás a lamentação, a murmuração, a reclamação e em todas as coisas vamos aprender a dar graças a Deus. Fiquem na paz, que Deus abençoe os amados.